Vovó, você precisa mesmo ir? Perguntou Ana, seus grandes olhos castanhos fixos na avó. Havia uma doçura em seu olhar, mas também algo mais profundo, uma preocupação incomum para uma criança de 8 anos. Laura sorriu, acariciando o rosto da neta. Minha querida, vai ser só uma viagem rápida. Eu e o vovô vamos e voltamos em poucos dias, antes que você sinta a nossa falta. Ana apertou os lábios, visivelmente desconfortável. Era como se algo dentro dela gritasse, pedindo que dissesse algo que ela própria mal entendia. Mas, e se vocês esperassem mais um pouquinho? Por que tem que ser amanhã? Laura, que já estava de malas prontas, sentiu o coração apertar ao ouvir a voz trêmula da neta. Paulo, seu marido, que estava ao lado organizando documentos para a viagem, riu suavemente. Olha só quem virou nossa conselheira de viagens. Tá preocupada com o voo, é? Ana manteve o olhar na avó, ignorando o riso do avô. Eu só... Acho que não devia ir amanhã, vovó. Eu sinto que não devia. Laura olhou para o marido, hesitante. Era raro ver Ana tão séria, tão insistente. Costumava ser uma criança alegre e falante, mas nunca tão intensa. Mas Ana, a gente já se preparou para ir amanhã. Prometo que vou te ligar assim que chegarmos. Por favor, vovó, Ana murmurou, quase num sussurro, mas com uma firmeza inesperada. Não vá no avião amanhã. Fica aqui, por favor. Aquelas palavras pairaram no ar, criando um silêncio desconfortável. Laura fitou os olhos da neta e sentiu um calafrio, uma intuição que não sabia de onde vinha, mas que a fez estremecer. Sentindo o peso daquela súplica, ela finalmente respondeu com um nó na garganta. Vou pensar no que você disse, querida. A conversa foi interrompida pela mãe de Ana chamando a menina para o jantar. A garota se despediu da avó com um longo abraço, apertando-a como se quisesse protegê-la. Enquanto observava a neta sair, Laura não conseguia ignorar aquela sensação estranha, quase sobrenatural, que o pedido de Ana deixara no ar. Antes de continuar com a história, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde as próximas histórias. Naquela noite, enquanto Laura terminava de organizar a bagagem, o pedido de Ana não saía de sua cabeça. Sentada na cama, fitava as malas, tentando afastar o aperto que se formava no peito. Não era a primeira vez que viajava de avião com Paulo, e nunca havia sentido medo antes, mas desta vez era diferente. Laura, está tudo bem? Paulo entrou no quarto e notou a expressão dela. Ele caminhou até a esposa, tocando-lhe o ombro com carinho. É que Ana estava muito séria hoje. Nunca vi a menina assim, respondeu Laura, distraída. Paulo deu um sorriso, tentando acalmá-la. Ela só está com saudades antecipadas, querida. Sabe como ela é apegada a você. Ele a abraçou como se tentasse transmitir segurança. Depois da viagem, vamos fazer um passeio especial com ela. E eu aposto que ela vai esquecer rapidinho que teve esse medo. Laura sentiu, mas seu coração ainda estava inquieto. Tentando se convencer, pensou nas palavras de Paulo e respirou fundo, mas a voz de Ana continuava ecoando em sua mente. Sentia que precisava reconsiderar a viagem, e essa ideia a deixava dividida. Mais tarde, quando Paulo adormeceu, Laura permaneceu acordada, revendo mentalmente o pedido da neta. Levantou-se silenciosamente e foi até a janela do quarto, onde ficou olhando o céu estrelado. Pensou na ligação especial que sempre teve com Ana. Era como se a neta sentisse o que ela sentia, e agora esse laço parecia mais forte do que nunca. Por fim, decidiu fazer algo que nunca fizera antes. Pegou o celular e cancelou sua passagem para o voo do dia seguinte. Ainda iria, mas 1 ou 2 dias depois. Amanhã ela ficaria em casa, como Ana havia pedido. Expirando fundo, ela voltou para a cama ao lado do marido, finalmente sentindo-se mais tranquila. Na manhã seguinte, Paulo percebeu que Laura não estava pronta para sair e franziu a testa. Laura, você não arrumou suas coisas? Vamos nos atrasar para o voo. Ela se sentou ao lado dele na beira da cama, suspirando fundo antes de responder. Eu cancelei minha passagem. Paulo olhou para ela com surpresa. Cancelou.
Como assim? Ontem estava tudo certo. Eu sei, Paulo, mas não consegui parar de pensar no que a Ana disse. Ela nunca foi de se preocupar desse jeito. Laura passou a mão pela testa, tentando explicar o inexplicável. Ela pediu de um jeito tão sério. Senti que devia ouvir. Paulo bufou, tentando esconder sua frustração. Quer dizer que eu vou sozinho? E por causa de uma intuição infantil? Laura assentiu lentamente. Eu preciso disso, Paulo. Vai por mim. É só uma sensação. Vou pegar um voo nos próximos dias e te encontrar lá. É só uma questão de esperar mais um pouco. Ele hesitou, mas sabia que quando a esposa tomava uma decisão, era difícil fazê-la mudar de ideia. Está bem, se isso vai te deixar mais tranquila. Paulo beijou-a na testa e pegou suas malas, ainda com um sorriso no rosto, mas um pouco incomodado. Antes de sair, acenou e prometeu ligar assim que chegasse ao destino. Laura ficou parada na porta, vendo-se afastar, uma parte de si ainda dividida. Mas ao fechar a porta, um misto de alívio e inquietação tomaram conta dela. Tentou distrair-se ao longo do dia, organizando a casa e ocupando a mente, mas o pensamento de que algo a impedia de estar naquele voo a deixava estranhamente em paz. Paulo chegou ao aeroporto mais cedo do que precisava, ainda incomodado com a decisão de Laura. Depois de fazer o check-in e organizar suas coisas, encontrou um assento na área de embarque e decidiu esperar tranquilamente. A verdade era que, apesar de estar tentando manter a calma, as palavras de Ana também não saíam de sua cabeça. Era difícil ignorar o olhar intenso da neta, enquanto implorava para que a avó não embarcasse. Paulo balançou a cabeça, tentando afastar o desconforto, e fechou os olhos por um instante, deixando-se levar pelo cansaço. Logo ele começou a sonhar. No sonho estava em uma casa familiar, rodeado de paredes acolhedoras e móveis antigos. Ouviu a risada de Ana, um som suave e claro como o toque de um sino. Ele se virou, procurando pela neta, mas a casa parecia deserta. Ana! Chamou, sua voz ecoando. De repente, sentiu uma pequena mão segurar a sua. Ana estava ao seu lado, com a mesma expressão séria que tivera na noite anterior. Vovô não vá, disse ela com uma voz quase sussurrada, mas cheia de firmeza. Seus olhos escuros pareciam ver além, como se enxergassem algo que ele não podia compreender. Mas, minha querida, por que não? Perguntou Paulo no sonho, sentindo uma pontada de angústia. Você precisa confiar em mim, vovô, Ana respondeu, apertando a mão dele com força. Por favor, não vá. Paulo acordou de repente, com o coração disparado e a sensação de que ainda podia sentir a mão de Ana segurando a sua. Olhou em volta, confuso, e passou a mão no rosto, tentando processar a estranheza daquele sonho. Era tão real que ele quase acreditava que Ana estava realmente ali, ao seu lado. Sentiu o suor frio na testa e uma inquietação profunda. A voz de Ana parecia ecoar na sua mente como um aviso. O relógio na parede indicava que o horário do embarque estava próximo. E ainda que tentasse se convencer de que era apenas um sonho, algo dentro dele se recusava a acreditar. Sem mais hesitar, levantou-se, pegou suas coisas e, em um impulso, dirigiu-se em direção à fila de embarque. Na manhã seguinte, Laura acordou antes de todos na casa. O ar estava fresco e um silêncio profundo pairava, mas a inquietação que sentira na noite anterior ainda não a abandonou. Tentou convencer-se de que era apenas a saudade, mas a voz de Ana continuava ecoando em sua mente. Não vá nesse avião. Enquanto preparava o café, ouviu o noticiário começar na sala. As primeiras palavras do apresentador causaram um aperto súbito em seu peito. Notícia urgente: um avião com destino ao sul do país sofreu um grave acidente logo após a decolagem. Infelizmente, as primeiras informações apontam para poucas chances de sobreviventes. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Um grito de desespero quis escapar, mas ela o conteve, o choque a deixando imóvel. A visão da tela mostrava imagens do local do acidente, uma cena de destroços e fumaça, com equipes de resgate em ação. A cabeça dela girava,
e as palavras do repórter misturavam-se ao ruído da televisão, cada detalhe trazendo uma sensação de terror crescente. Ana, atraída pela comoção, entrou na sala e olhou para a televisão. Sem entender completamente o que estava acontecendo, percebeu a expressão apavorada de sua avó. Vovó, o que aconteceu? Laura abraçou a neta com força, os olhos fixos na tela. Era o voo do seu avô, Ana. Ela sussurrou, quase sem voz. Ele estava naquele avião. A neta olhou com os olhos arregalados, o coração batendo acelerado. Sentiu que alguma coisa estava errada desde o início, como se algo no fundo de seu coração soubesse que o pedido que fizera não fora em vão. Ao abraçar a avó, Ana não pôde evitar sentir uma angústia profunda, misturada a uma sensação de alívio inexplicável por tê-la ao seu lado. A família começou a chegar, e o noticiário continuava exibindo as atualizações. A cada minuto, as chances de encontrar sobreviventes pareciam diminuir. Laura, agora com os olhos inchados, tentava entender o que a levou a seguir o pedido de Ana, sentindo ao mesmo tempo a perda e o mistério da situação. A sala estava em silêncio, com os olhos da família grudados na televisão. O repórter relatava as atualizações com uma gravidade crescente, enquanto os detalhes do acidente ainda emergiam. A cada minuto que passava, a angústia de Laura aumentava, assim como o peso da ausência de Paulo. Foi então que a filha mais velha de Laura, Marta, que estava ao lado dela no sofá, levantou-se abruptamente. E se ele não estivesse no voo? Talvez tenha perdido a hora ou cancelado no último minuto. Laura olhou para Marta com surpresa, mas uma fagulha de esperança surgiu em seu peito. A ideia parecia absurda e improvável, mas algo a fez pegar o celular e com as mãos trêmulas procurar o número de Paulo. A tensão era grande, enquanto a família se reunia ao redor de Laura, aguardando a resposta. Ela apertou o botão de chamada e levou o telefone ao ouvido, cada segundo parecendo uma eternidade. Um toque, 2, 3, e finalmente a voz de Paulo atendeu do outro lado da linha. Alô? Um grito de espanto e alívio ecoou pela sala. Laura sentiu as pernas fraquejarem, quase caindo de volta no sofá, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Paulo, meu Deus, você está vivo! Do outro lado da linha, Paulo hesitou, confuso. Sim, Laura, claro que estou. Eu não embarquei. As palavras dele eram como música aos ouvidos da família. Ana, que assistia a tudo ao lado da mãe, segurou a mão de Laura, um sorriso pequeno e emocionado se formando em seu rosto. Laura ainda estava atônita, tentando entender como tudo aquilo era possível. Mas você ia no avião, Paulo. O que aconteceu? Por que não embarcou? Paulo respirou fundo, sem saber como explicar o que ele mesmo ainda tentava entender. Foi uma decisão de última hora. Mas estou bem, estou em um hotel próximo ao aeroporto. Laura e a família se entreolharam, ainda chocados e confusos, mas o alívio era evidente. A voz de Paulo, tão presente e viva, dissipou a nuvem de medo que os envolvia. Mas junto ao alívio, a curiosidade era inevitável. Do outro lado da linha, Paulo hesitou, sabendo que não seria fácil explicar o que o fez desistir do voo, mas sentindo que precisava tentar. Vocês não vão acreditar, mas teve algo que me impediu de embarcar. Paulo estava na fila de embarque observando a movimentação tranquila dos passageiros ao seu redor. As luzes fluorescentes refletiam na grande janela que dava vista para a pista, onde o avião esperava silencioso, as turbinas ainda desligadas. Ele sentia o peso da decisão que havia tomado naquela manhã, mas agora, mais próximo do embarque, a voz de Ana no sonho parecia intensificar-se em sua mente. Enquanto os passageiros ao redor começavam a passar seus bilhetes, Paulo hesitou. A voz de Ana soava tão clara em sua mente que ele quase podia ouvir seu pedido. Por favor, vovó, não vá. Ele respirou fundo, sentindo um desconforto crescente. Sentia-se tolo, dividido entre a razão e uma intuição que o puxava de volta. É só um sonho, Paulo, ele murmurou para si mesmo.
Mas por mais que tentasse se convencer, cada fibra de seu corpo parecia gritar que ele precisava sair dali. Senhor? O atendente da companhia aérea o chamou, aguardando que lhe entregasse o bilhete. Ele a olhou, mas as palavras lhe faltaram. Uma sensação de angústia subiu por sua garganta, e sem mais pensar, ele deu um passo para trás, murmurando: Desculpe, eu não vou embarcar. Ela o olhou com estranheza, mas Paulo já estava saindo da fila, os passos rápidos e decididos. Sentia o coração disparado, mas o alívio o tomava conforme se afastava do portão de embarque. Caminhou pelo saguão, respirando fundo, ainda impressionado com o poder daquele sonho e o aviso de Ana, como se o destino estivesse lhe dando uma segunda chance. Ao sair da área de embarque, um pensamento lhe ocorreu. Ainda era noite, e a ideia de pegar a estrada de volta para casa o deixava inquieto. Ele se sentia esgotado, perturbado pelo que acabara de decidir e tomado por uma mistura de medo e alívio. Com um último olhar para as luzes do aeroporto, ele seguiu para a recepção do hotel mais próximo, onde reservou um quarto. Deitado naquela cama de hotel, sozinho e longe de casa, Paulo passou a noite sem pregar os olhos, revivendo cada detalhe do sonho e da expressão séria de Ana. Um sentimento inexplicável de gratidão o preenchia, mas ele não entendia por quê. Tudo o que sabia era que naquela noite o destino havia mudado, e ele havia decidido não embarcar. Com muito custo, Paulo enfim conseguiu pegar no sono, e agora acordava com essa ligação de sua família. A chamada da família ainda ressoava no telefone, a voz emocionada de Laura, as exclamações e os soluços de alívio e surpresa de todos. Paulo encostou-se à cabeceira do quarto de hotel, sentindo a realidade da situação se assentar, enquanto o medo inicial dava lugar a uma profunda e serena gratidão. Ele estava vivo. E estava ali, ouvindo as vozes daqueles que amava, depois de uma decisão que ele mal conseguia explicar. Paulo, o que aconteceu? Laura perguntou, com a voz embargada pelo alívio, mas também pela incompreensão. A família, em silêncio, ouvia atenta, aguardando suas palavras. Paulo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele não tinha respostas fáceis, mas sentia que o coração sabia o que dizer. Eu estava lá, pronto para embarcar. Tinha feito check-in, passado pela segurança, mas quando entrei na fila, algo em mim parou. O sonho com a Ana, o pedido dela, foi tão forte, tão real, que eu simplesmente não consegui dar o próximo passo. Do outro lado da linha, Ana ouvia tudo em silêncio, e Paulo imaginava a expressão de sua neta tão jovem, mas com uma percepção que ele mal podia compreender. Era como se eu pudesse ouvir sua voz, minha querida. Ele continuou, com um sorriso na voz. Você pediu para a vovó não ir, mas sinto que aquele pedido também era para mim, de alguma forma. Ana segurou a mão da mãe com força, emocionada e grata, sem saber ao certo como ou por que tinha feito aquele pedido, mas sentindo que no fundo sempre soube que algo especial os conectava. Ela respirou fundo e respondeu suavemente, com os olhos marejados. Eu só queria que vocês estivessem bem, vovô. Senti que precisava dizer aquilo. Laura e Paulo, assim como o resto da família, foram tomados por uma onda de sentimentos profundos e inusitados. Naquela conversa, uma espécie de silêncio amoroso e compreensivo os envolvia, sem que palavras fossem necessárias. Era como se, naquele instante, algo invisível se revelasse, um laço que mais do que nunca transcendia tempo e distância, algo maior que eles mesmos, que os mantinha juntos e seguros, apesar de tudo. Quando eu voltar, disse Paulo, com a voz carregada de emoção, quero que façamos uma noite especial, todos juntos. Não quero esperar uma viagem ou algum motivo para estarmos próximos. Quero apenas celebrar vocês, a vida e esse milagre que me trouxe de volta. Os olhos de Laura estavam marejados, mas ela sorriu, concordando silenciosamente, enquanto os outros assentiam do outro lado da linha, emocionados. Era um convite simples, mas que preenchia o coração de todos com esperança e carinho renovados. Depois que a ligação terminou, Paulo ficou um tempo em silêncio,
olhando para o teto do quarto. A sensação de paz era imensa, como se estivesse envolto por algo maior, o sentimento que ele carregaria dali em diante. Ao retornar para casa, ele sabia que cada abraço teria um novo valor, que cada momento com sua família seria celebrado. Paulo fechou os olhos e deixou-se levar por essa emoção, agora sem medo ou dúvida. Afinal, ele sabia que o que o impediu de embarcar não foi apenas um sonho, mas a força inabalável do amor. Se você gostou da história, inscreva-se no canal, assim você não perde os próximos vídeos.